Beleza, pessoal? Como eu falei no vídeo anterior, vou continuar exatamente do ponto onde a gente parou, né? Distância entre ponto e reta. Então eu tenho aqui um ponto, que logicamente está fora da reta, porque se ele estiver na reta a distância é nula, e eu quero calcular a distância dele até a reta. Lá da geometria de posição, da geometria espacial, a gente definiu que essa distância sempre vai ser a menor possível, ou seja, vai ser do ponto até a sua projeção ortogonal P'. Então sempre vai formar esse ângulo reto com a reta aqui, tá? A distância de um ponto ou o segmento PP' é perpendicular à reta R. Beleza? Então vamos lá. Como que eu vou calcular a distância do ponto A, menos 2,5, até a reta de equação 2x mais y mais 1 igual a zero? Puxa vida, vai ser difícil, professor. Primeiro eu preciso saber quem é esse ponto. No caso aqui vai ser o A', né? Eu sei o A, está lá fora da reta, mas eu preciso descobrir o A'. Veja que existe uma reta aqui que passa por P'. E essa reta P', ela é perpendicular à reta R. Então eu vou usar o conceito de reta perpendicular para tentar determinar quem vai ser o A'. Se eu sei que a reta R é 2x mais y mais 1 igual a zero, se eu isolar o y, a reta R então está escrita como menos 2x menos 1. Coeficiente angular, menos 2. Se R é perpendicular a S, e S é uma reta que passa por A, ou seja, o A pertence à reta S, no caso aqui essa reta S para mim vai ser a reta A', tá bom? A reta A e a projeção que passa por A e a projeção ortogonal de A em R. Então o coeficiente angular da reta S vezes o da reta R tem que dar menos 1, ou seja, ele é o oposto inverso de menos 2. Vamos lá, oposto, muda o sinal, então de menos 2 passa para positivo. Inverso, quem é o inverso do 2? 1 meio. Coeficiente angular de S é 1 meio. Se eu sei o coeficiente angular e sei um ponto, y menos y do ponto igual ao coeficiente angular que multiplica x menos x do ponto. É daí que eu vou tirar a equação da reta S. Beleza? Então aqui, 1 meio vai distribuir. Na verdade, ao invés de distribuir 1 meio, eu posso também pegar esse 2 que está dividindo e multiplicar, né? 2y menos 2 vezes 5, que daí vai dar menos 10. Aí facilita, ao invés de ficar com a fração. E aqui o menos com menos vai virar mais. Então, 2y menos 10 igual a x mais 2. Se eu levar todo mundo para um lado só, subtrair 2y e somar 10, eu chego na equação geral da reta S, que é x menos 2y mais 12 igual a zero. Mas pera lá, quem é o ponto A'? É o ponto de interseção dessas duas retas. Então, se eu fizer um sistema de equações, eu vou ter aqui que a interseção entre S e R é justamente o A' que eu estou procurando. A primeira equação que eu já tinha na reduzida, y igual a menos 2x menos 1, e a segunda equação, x menos 2y mais 12 igual a zero. Vamos trocar o y da segunda, então, por menos 2x menos 1. Pronto, substituição, né? Resolução de sistema por substituição. Vai distribuir o menos 2, então vai ficar 4x mais 2. 4x mais x é 5x, 2 mais 12 é 14. Isola o x, igual a menos 14 quintos. Opa, já sei a coordenada a coordenada x do ponto A'. Volta aqui, né? Vou voltar para calcular o y. Y vai ser menos 2x menos 1. Menos com menos vai dar mais 28 quintos, menos 1 inteiro, isso vai dar 23 quintos. Opa, já sei a coordenada y do ponto A'. Então, meu ponto A' é o ponto menos 14 quintos para x, 23 quintos para y. Professor, mas eu quero a distância do A até R. Sim, mas a distância do A até R é a distância do A até o A'. E distância de ponto a ponto a gente estudou na aula anterior. Raiz quadrada da variação em x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado. Quanto que variou em x? Do menos 2 para o menos 14 quintos. E em y, do 5 para o 23 quintos. Então ficou isso aqui, ó. Menos 2 menos 14 quintos ao quadrado, mais 5 menos 23 quintos ao quadrado, tudo isso numa raiz quadrada. Nossa, professor, mas tudo isso, meu senhor, como é que nós vamos fazer? Calculadora?
Faz na calculadora. Nem que você faça tudo na calculadora, tá bom? E não põe a raiz. Faz só o radical da calculadora. O que vai dar ali no radical? Só para você saber, que eu não pus essa resposta intermediária, tá? Mas se você fizer só o que está dentro da raiz na calculadora, você vai chegar em 20, 25 avos. Opa, 20, 25 avos. 25 do denominador sai da raiz. Fica assim. E o 20 do numerador, né, é 4 vezes 5. Por isso saem 2 e ficam 5. Dependendo do modelo da calculadora, ela já te dá a resposta nesse formato também. O que fica bem mais fácil da gente trabalhar. Tá? Nossa, professor, mas que trabalheira! Eu conheci ali o ponto e a equação da reta. Eu tive que achar a equação da outra reta que era perpendicular a essa reta inicial, que passava pelo ponto, fazer o sistema para achar o ponto de interseção delas, para daí fazer a distância de ponto a ponto para valer como a distância de ponto a reta. Trabalheira, né? Seria tão bom se tivesse uma maneira mais simples de fazer. E tem. Existe uma fórmula para cálculo dessa distância em função dos coeficientes da equação geral da reta, ou seja, do A, do B e do C, e das coordenadas do ponto que se quer calcular. Do ponto P, aqui no caso, lá era o ponto A, né? XPYP. Essa fórmula, ela sempre vai ter esse formato aqui, ó. Tá escondidinho ainda, mas tem esse formato. O quê? Um módulo no numerador e uma raiz no denominador. O que vai aparecer no módulo e na raiz? Gente, olha isso aqui. A mais B mais C. Tá vendo que tem uma multiplicação aqui porque eu não coloquei elementos aqui ainda, tá? E aqui embaixo, A ao quadrado mais B ao quadrado. Quem que são esses A's, B's e esse C? Os coeficientes da reta. Então você tem que ter a reta escrita na forma geral, na equação geral. Porque aí você só pega o coeficiente A e escreve aqui, o B aqui, o C aqui, e o mesmo A e o mesmo B vem aqui para a raiz quadrada ao quadrado somando. Igualzinho. Da equação geral, faltou colocar quem aqui? O x e o y, professor. Beleza, sabe quem que você vai colocar no lugar do x e do y? O x e o y do ponto. O x do ponto entra no lugar do x da equação geral. O y do ponto entra no lugar do y da equação geral. Se eu jogo esse ponto nessa equação, não deve dar zero, porque se der zero, o ponto pertence à reta e a distância é zero. Então deve dar um número diferente de zero. Eu vou pegar o módulo desse número e dividir pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso sempre vai dar a distância do ponto P até a reta R. Sobre a demonstração, dedução dessa fórmula, eu vou deixar aqui 2 links. Você clicar nesses links aqui, você consegue assistir então a dedução de outros vídeos de outros professores que fizeram essa dedução. Para a gente economizar um pouquinho aqui também, eu vou deixar os links e vocês assistam aí de acordo com o tempo de vocês, aí a disponibilidade. Eu quero mostrar que funciona, né? Então eu vou pegar o mesmo exemplo, o mesmo ponto A, menos 2 e 5, a mesma reta R, 2x mais y mais 1 igual a 0. Quem são os coeficientes da equação geral? 2, 1 e 1. Então, quando eu vou calcular a distância de A até R, 2, 1 e 1. Esse 2 vem aqui para baixo, esse 1 vem aqui para baixo. 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. E as coordenadas do ponto, o x é menos 2, o y é 5. Só isso, professor? Só isso. Quanto que dá essa conta aqui dentro? Menos 4 mais 1 mais 5 vai dar 2. Né? Menos 4 mais 5 dá 1, mais 1, 2. E embaixo, 2 ao quadrado, 4, mais 1, 5. Então vai ficar módulo de 2 sobre raiz de 5. Quanto que é o módulo de 2? É 2. Dividido por raiz de 5, racionaliza. Multiplica por raiz de 5 em cima e embaixo. 2 raiz de 5 sobre 5. O mesmo resultado que você tinha chegado antes. Legal, né? Então você vê, dá para fazer por uma forma muito mais prática, muito mais simples, não precisa fazer tudo aquilo. É só lembrar dessa formulazinha aqui. Beleza? Vale a pena lembrar dessa formulazinha. E ela não é difícil. Equação geral da reta, troca o x e o y pelas coordenadas do ponto,
e o a vem ao quadrado, b ao quadrado aqui embaixo, somando na raiz. Módulo sobre raiz. Legal? Vamos lá. Olha lá. Vou deixar esse exercício pro próximo vídeo, né? Senão vai ficar um vídeo muito comprido. Vou parar esse vídeo por aqui e vamos fazer mais um vídeo daí para resolver esses exercícios e finalizar esse conteúdo. Tá bom?